Que eu ia dizer mesmo? Ser mãe com TDAH é a mesma coisa que ter 1000 abas abertas na sua cabeça e ainda assim ser o sistema operacional da vida de outra pessoa. Eu me chamo Caroline Stedley, eu sou jornalista, sou mãe da Clara, eu tenho TDAH e hoje eu tô aqui para conversar com vocês e colocar um pouquinho de luz sobre esse tema do TDAH e a maternidade, os desafios que a gente enfrenta e tentar oferecer algumas ferramentas para você que também tá passando por isso ou se esse tema cruza a sua vida aí de alguma forma, seja que você convive com alguém que tem TDAH ou mesmo se você tem TDAH e pensa em ser mãe um dia. O TDAH, como vocês sabem, ele pode gerar muita culpa em quem carrega esse transtorno. E comigo não foi diferente. Eu descobri o TDAH já adulta, eu descobri o TDAH com 26 anos, então eu desconfiei dele, né? Eu vim a descobrir ele mais tarde ainda, quando eu tava grávida da Clara. E eu posso fazer um vídeo aqui no canal só falando sobre o meu diagnóstico, que é a dupla excepcionalidade. Eu posso trazer esse assunto pra vocês aqui mais detalhado em outro vídeo, mas hoje eu quero focar especificamente no TDAH, a maternidade e como essa culpa pode acabar arrastando a gente de tantas formas diferentes e impactando a nossa vida como mãe. Os medicamentos hoje, eles são muito bem estudados e eles trazem um benefício muito grande para a vida de quem consegue fazer um tratamento com eles. Porém, a gente sabe que a realidade de quem é mãe com TDAH muitas vezes não é essa. Especificamente aqui, eu amamento a Clara ainda até hoje, com 3 aninhos de idade, e a amamentação e o tratamento medicamentoso, eles não podem ser feitos ao mesmo tempo, assim como a gravidez e o tratamento medicamentoso não pode ser feito ao mesmo tempo. Então, nessas duas fases da vida, enquanto você está grávida, enquanto você amamenta, você não pode tomar os remédios que são os remédios de primeira linha que são indicados para o tratamento de TDAH. Existem algumas outras alternativas, porém, com estudos não tão concisos assim. Então, acaba aquela questão, né, do risco e do benefício. E eu, na minha jornada pessoal, acabei optando por não correr esses riscos. Então, hoje eu não faço um tratamento medicamentoso, eu faço um tratamento psicoterapêutico com a minha psicóloga. E ele é da linha TCC, que é o mais recomendado para quem tem TDAH. E eu recomendo altamente, se você tiver condições, se você conseguir, priorize isso na sua vida. Eu, por muito tempo, acabei não priorizando e tentando ir ali, freestyle na vida. Tendo TDAH e sendo mãe e não deu certo. Então esse foi uma prioridade que eu coloquei na minha vida, a terapia. Hoje eu faço semanal e assim, ajuda muito. Obviamente não é a mesma coisa de fazer um acompanhamento medicamentoso, pelo que eu escuto dizer, já que eu nunca fiz o tratamento medicamentoso, mas ajuda muito, nos dá várias ferramentas para que a gente possa enfrentar essa maternidade de uma forma mais leve. O TDAH, como vocês sabem, ele traz uma desorganização crônica, ele traz uma confusão mental muito grande pela velocidade do processamento do nosso pensamento. A gente tem uma dificuldade muito grande em focar em uma atividade por vez. E isso tudo acaba resultando muitas vezes em um leve caos na nossa casa. Quando a gente entende tudo que o TDAH traz para nossa vida, a gente acaba diminuindo essa culpa que nos faz nos sentir tão mal, como vocês bem devem saber, em relação a várias das coisas que vários dos problemas que a gente enfrenta na nossa vida e muitas vezes parecem não ter solução porque a gente acaba sempre errando nas mesmas coisas. A maternidade, ela pode ser ainda mais desafiadora para quem tem TDAH, principalmente porque a gente tem vários aspectos que acabam ficando super mais sensíveis nesse período, como a superestimulação, por exemplo. Se você chega ao final do dia com um cansaço enorme, parecendo que um trator passou por cima de você e você só quer fechar os olhos e ficar deitadinha em silêncio, você não está sozinha. Eu já passei por esse momento muitas vezes na minha vida. Hoje eu tenho o privilégio de dividir a minha rotina com a Clara, com o Bruno, meu marido. Então ele fica com ela metade do dia, trabalha na outra metade, eu a mesma coisa. Então a gente consegue dividir os períodos com ela e isso facilitou muito a minha vida com a Clara. Nos momentos em que eu ficava com ela o dia inteiro e o Bruno trabalhava o dia inteiro, era extremamente exaustivo para mim, como mãe TDAH. Falando da minha experiência, chegava perto de ser inaceitável, assim, para mim, ao final do dia, as questões sensoriais, a carga emocional que eu sentia ao final do dia. Eu sei que essa carga é normal para todas as mães e pais que ficam com crianças, enfim, cuidadores, ao longo de um dia inteiro, mas para quem tem TDAH, isso se sobrepõe ao limite do normal ali. A questão de você estar sempre
instruindo, a questão do barulho, a questão da sobrecarga sensorial, ela é realmente muito alta em pessoas neurotípicas, que é o caso de quem tem TDAH, quem tem autismo, altas habilidades, e isso tudo traz uma sobrecarga muito grande para essas pessoas ao final do dia. Existem algumas ferramentas, como eu falei, pra gente lidar com isso, e mais ao final do vídeo eu vou oferecer várias delas pra vocês. Primeiro eu gostaria de colocar luz sobre todos esses sentimentos que às vezes a gente se sente um ETzinho por senti-los, mas não é assim que a gente deveria. A gente deveria olhar com mais compaixão pra gente, afinal de contas o TDAH é um transtorno, e ele acaba trazendo esses diversos desafios para nossa vida e muitas vezes a gente acaba se sentindo culpado por ter esses desafios, quando na verdade a gente deveria estar olhando com um pouquinho mais de compaixão para nós mesmos ou para quem tem TDAH e convive com a gente. Outro ponto presente na vida de quem tem TDAH é uma desregulação emocional com mais frequência do que para outras pessoas. A gente pode estar muito bem em um momento e no momento seguinte estar muito desregulado emocionalmente e depois estar muito bem de novo. Então essa desregulação ela é muito presente em quem tem TDAH e ela pode sim ser melhorada com a psicoterapia, com a consciência dos seus sentimentos, quando você começa a observar melhor o que você sente e a forma como você reage a essas coisas. O mindfulness é outra ferramenta que a gente tem de meditação consciente e plena do foco para tentar reduzir esses sintomas do TDAH. Os esquecimentos e a culpa eu não preciso nem falar. Aonde eu coloquei a fralda, eu não trouxe a fralda que eu deveria ter trazido, eu esqueci de colocar uma muda de roupa extra na mochila da minha criança. Eu peguei o carrinho e deixei ele em casa, do lado de fora do meu carro. Isso aconteceu hoje, gente. Ai, meu Deus. Agora eu vou contar algumas das coisas que eu já fiz durante a minha maternidade, só pra vocês não se sentirem tão sozinhos e quem sabe até pra você dar uma risada aí. Já saí de casa, peguei marmita da Clara no congelador, deixei o congelador aberto, descongelou todas as coisas quando eu voltei pra casa. Já inundei minha cozinha com o filtro, fui colocar água na garrafinha da Clara e esqueci o filtro ligado. E inundei a cozinha. Já hoje mesmo, como eu falei, eu deixei o carrinho do lado de fora do carro e falei: assim que eu for entrar no carro, eu coloco o carrinho ficou, eu fui, tive que voltar a pegar o carrinho. E essas são coisas frequentes, infelizmente, na vida de quem tem TDAH. A gente se vê muitas piadas por aí, e eu acredito que essa é até uma forma da gente rir de nós mesmos e descontrair um pouco essas questões. Mas isso realmente traz um sofrimento para quem passa, porque a gente se cobra muito por essas coisas. Eu tenho até mesmo uma hipercompensação. Eu sei que eu tenho tendência a me atrasar para compromissos e eu desenvolvi uma hipercompensação de chegar muito antes para os compromissos. Então eu tô sempre saindo muito adiantada ou passando o dia inteiro muito preocupada que eu tenho tal compromisso em tal horário. E isso gera uma ansiedade até exacerbada para eu conseguir chegar nos compromissos no horário. E tudo isso, quando a gente começa a entender melhor quem nós somos, entender melhor o transtorno, a gente consegue colocar um pouquinho mais de compaixão e ir construindo essa compaixão aos pouquinhos, afinal são muitos anos que a gente passa nos cobrando e tentando melhorar, e é como se a gente estivesse dando murro em ponta de faca, que a gente acaba criando ou uma ansiedade excessiva ou outros diagnósticos ali em paralelo ao TDAH. Isso é muito comum. Então, assim, minha psicóloga até sempre comenta comigo que é muito raro existir um adulto diagnosticado com TDAH que tem apenas TDAH e não já uma TAG envolvida, por exemplo, que é um transtorno de ansiedade generalizado, que é o meu caso também. Mas estou em tratamento, estou bem melhor. E tudo isso que eu tô trazendo aqui pra vocês é realmente o meu coração aberto para que vocês também possam se identificar e perceber que vocês não estão sozinhos. Esse é um caminho que é percorrido por muitas pessoas e muitas vezes em silêncio, porque a gente também sente vergonha em ser quem a gente é. E apesar da gente ter esse sofrimento muito interno, muito nosso, muito único de quem tem TDAH dentro da maternidade, é possível perceber que existem ferramentas que vocês não estão sozinhas e que a gente consegue melhorar esses sintomas aceitando quem a gente é e adaptando a nossa rotina e o nosso ambiente para atender melhor essas características que são tão únicas nossas. Por isso que eu queria falar um pouquinho sobre elas agora.
Teve um dia específico que eu lembro muito bem, que foi transformador na minha vida como mãe com TDAH, em que eu falei que eu precisava colocar um ponto final ao meu sofrimento, que eu precisava procurar uma ajuda, que eu precisava me priorizar nesse momento. Nesse dia, a Clara não havia dormido muito bem à noite, então eu havia passado essa noite, não vou dizer em claro, porque eu tenho facilidade em entrar no sono de novo depois que ela acorda, mas eu acordei muitas vezes para atendê-la durante a noite, o que obviamente gera no cérebro de um TDAH um descontrole, uma desregulação emocional maior no dia seguinte. Então eu tava num dia bem estressada, a Clara também coincidiu, né, por ela não ter dormido muito bem à noite. No dia seguinte ela tava um pouco mais estressada, um pouco mais inflexível e acabou gerando um dia muito cansativo para nós duas. Ao final desse dia, eu só lembro de querer o silêncio absoluto, de não conseguir ouvir mais um A de ninguém. Eu só deitei na minha cama e chorei sem parar, percebendo a exaustão que eu tava e o estado emocional que eu tava. Aquilo me gerou uma dor profunda, porque eu acredito que quando a gente tá nesses momentos começam a vir gatilhos e eu pensava que eu não tava dando conta da minha maternidade. E esse foi realmente um momento transformador pra mim. Eu falei, eu preciso procurar alguma ajuda, mesmo que não seja ajuda medicamentosa, né? Porque eu tava meio sem esperança, assim, afinal de contas, se eu não ia poder tomar o remédio, provavelmente a psicoterapia também não ia me ajudar muito. E foi nesse momento que eu resolvi marcar uma consulta novamente com o meu médico pra tentar iniciar ali um processo de medicamentoso. Eu pensei, eu vou parar de amamentar a Clara e eu preciso me medicar pra eu estar bem pra lidar com ela. Apesar de eu ter ido ao médico, né, eu tive sorte de encontrar um médico muito humano, que teve uma conversa muito honesta comigo, e ele falou que eu precisava medir ali dentro de mim, que só eu teria resposta, né, entre parar de amamentar a Clara. Ela já tinha mais ou menos 1 ano e meio, mas eu gostaria de continuar amamentando ela por mim mesma, né, até o momento dela optar por parar. Ou eu parar de amamentar ela realmente, desmamar ela ali naquele momento e iniciar o tratamento medicamentoso. E foi aí que eu resolvi parar de amamentar a Clara, porém, como vocês devem saber, spoiler, eu ainda amamento ela. Depois de um tempo eu iniciei, né? Ele também sugeriu que eu iniciasse a psicoterapia e foi quando eu iniciei. E aí foi muito bom pra mim. Eu gostei muito de iniciar a psicoterapia, eu me senti muito acolhida, muito bem acolhida pelo profissional que me atende, e eu acho que isso faz toda a diferença também. Nem todo profissional tá amparado ali para lidar com as questões do TDAH, e ter uma psicóloga atenta para isso me fez toda a diferença. Então hoje eu me sinto muito melhor do que eu tava nessa época, mesmo sem o tratamento medicamentoso. Por que eu contei toda essa história para vocês? Eu acho que às vezes a gente chega no ápice do ápice, a gente quer jogar tudo pro ar e falar não dá mais. E, na verdade, a gente ainda não tentou todas as alternativas. Às vezes a gente coloca na cabeça que determinada coisa não vai funcionar, quando na verdade pode funcionar muito bem. Eu tava bem desacreditada ali em relação à maternidade, o TDAH, eu tava achando que eu não tava dando conta. E hoje eu tô aqui do futuro falando, gente, eu consegui melhorar bastante. Não vou dizer que eu tô nem perto da perfeição, que o TDAH foi curado e nem nada disso, mas hoje eu me sinto bem comigo mesma. Hoje eu criei uma rotina em que eu consigo lidar com a Clara, lidar com as minhas emoções, me auto-priorizar, ter um autocuidado comigo, ter uma visão um pouco mais positiva dessa situação toda. E é por isso que eu gostaria de compartilhar algumas dessas ferramentas com vocês agora, que eu utilizo na minha vida e que deu muito certo aqui pra mim. A primeira coisa a se colocar em dia e tentar se priorizar é você ter uma alimentação balanceada, um sono balanceado dentro da medida do possível. Pelo amor de Deus, eu sei que as crianças não dormem bem quando elas são pequenas, mas outra ferramenta que você pode ter é aprenda tudo que você puder sobre sono para o seu filho entrar nos eixos e começar a dormir o mais cedo possível, uma noite inteira, para que você também possa dormir uma noite inteira. Dormir a noite inteira é essencial para um TDAH. Não dormir deixa todos os sintomas do TDAH ainda mais exacerbados, ainda maiores, então a gente fica ainda mais desatento, a gente fica ainda mais confuso, então pode acabar trazendo um prejuízo ainda maior para nossa vida. Sono, alimentação e exercício físico são a tríade ali que todo TDAH deveria ter e priorizar em absoluto, porque sem essas três coisas o resto parece que vai meio que piorando cada vez mais. Então não é fácil,
não estou dizendo que na minha vida é perfeito. Eu estou igual uma montanha russa, com exercícios. Tem semana que eu tô super empenhada, tem semana que não dá. E além disso, né, além do TDAH, a vida da mãe às vezes não cabe dentro da nossa rotina. Mas tentem priorizar isso na vida de vocês. Vocês vão ver como isso vai ser um presente para vocês do futuro. Manter esses 3 pilares ali mais erguidos na nossa vida faz toda a diferença para quem é TDAH. O nosso cérebro funciona melhor e assim a gente tem mais recursos para conseguir lidar com esses sintomas. Considere um acompanhamento psicológico com foco em TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Eu já falei bastante sobre isso aqui nesse vídeo, então não vou me estender muito. Fez toda a diferença pra mim, me ajudou muito, mesmo não tratando com medicamento. Caso você não amamente mais, procurar esse tratamento medicamentoso também faz toda a diferença aí na sua vida. Converse com seu parceiro e dividam as tarefas de acordo com a habilidade de cada um. Por exemplo, aqui em casa meu marido tem muito mais habilidade do que eu em guardar os documentos da Clara, tá sempre ligado nas datas de vacina, agendar as consultas necessárias para ela e toda essa parte mais burocrática. Então aqui em casa ele acaba sendo responsável por essas partes mais burocráticas e que eu tenho maior dificuldade em estar sempre lembrando e mantendo em dia. Ter alguém por perto que possa ser um apoio de memória para você é outra estratégia que eu uso bastante aqui em casa. Então, por exemplo, eu compartilho o meu calendário de compromissos com o meu marido e ele tá sempre me dando avisos verbais, por exemplo. Carol, hoje você tem um compromisso em tal horário, você tá lembrando desse compromisso? Isso é uma forma de me ajudar a lembrar dos compromissos que eu tenho e acabar reduzindo essa carga emocional tão grande de eu ter que lembrar dos compromissos sozinha e tudo mais. Muitas pessoas podem achar que essa é uma forma infantilizada de lidar com os compromissos e tudo mais, mas na verdade sou eu assumindo as minhas limitações e pedindo a ajuda dele para uma coisa que para ele não impacta tanto, já que ele faz isso diariamente com os próprios compromissos, e ele me dá um aviso e o que faz me lembrar. Então ter essa parceria com alguém também é muito legal, muito interessante, porque acaba sendo uma ajuda extra ali pra gente. Outra dica que eu trago pra vocês é estabelecer um ritmo possível pra você e não baseado no que outras pessoas dão conta de fazer. Muitas vezes eu olho outras mães, percebo elas fazendo 1000 coisas que eu sei que eu não dou conta de fazer. E isso dá um apertinho no meu coração, isso dói um pouquinho. E eu penso, ai, por que elas conseguem e eu não consigo? Hoje eu tento olhar para isso de forma diferente, reconhecer que as minhas habilidades são outras e muitas vezes eu tenho habilidades em determinadas áreas que outras mães não têm também. E tentar criar uma rotina para mim dentro do que é possível. Muitas vezes eu não consigo lidar com tantas coisas no mesmo dia, com tantos compromissos ou com tantas atividades no mesmo dia. E é isso, eu crio a minha rotina de acordo com aquilo que eu acredito que eu consigo encaixar e que é real pra mim. Essa é outra dica valiosa aí pra você, que às vezes está se comparando demais com o que outras mães têm habilidade de fazer e talvez você se sinta um pouco inoperante nesse caso em específico, mas tira essa culpa de você e olhe com mais cuidado pra si mesmo e pra sua rotina. Ter menos coisas te torna mais organizado. Essa é uma dica que eu aprendi observando o meu comportamento como TDAH e eu percebi que ter menos coisas me torna mais organizada porque a minha cabeça ela não fica tão focada em tantas outras coisas no ambiente. Então ter menos coisas talvez seja o que você está precisando aí na sua casa, fazer uma boa de uma limpeza, e isso inclui também os brinquedos do seu filho. Você já parou para pensar que você ter menos brinquedos disponíveis para ele pode tirar um pouco da exaustão, a sobrecarga da organização, de manter a casa organizada? E também isso é benéfico para o seu filho, para ele ter um foco um pouco maior nas coisas que ele já tem disponíveis ali. Ele consegue aproveitar melhor os brinquedos que ele tem disponível. E essa é uma forma que é benéfica para os dois. Então, fazer esse rodízio dos brinquedos e manter poucos brinquedos disponíveis ao mesmo tempo aí na sua casa. Já percebeu que às vezes começa a criar aquela zona de bagunça na sua casa? Se você tem uma zona de bagunça na sua casa, aqui a minha zona de bagunça é a mesa que está perto do meu carro. Então, a mesa que fica próximo da garagem, ela tá sempre uma zona de bagunça, porque tira coisa do carro, coloca coisa em cima da mesa, daí pega coisa da mesa, coloca no carro e aquilo vai virando uma zona de bagunça. Nessa sua zona de bagunça, é interessante que você tenha caixas rotuladas com ambientes. Então, por exemplo, quarto da Clara, meu quarto,
cozinha, sala. E aí você vai colocando os objetos lá dentro de acordo com os cômodos. E aí é muito mais prático você levar aquela caixa pro cômodo e depois voltar com essa caixa pra zona de bagunça. Essa é uma forma que eu achei muito prática de conseguir diminuir essa zona de bagunça aqui em casa. E por falar em bagunça, é necessário quando se é mãe, eu imagino que mães, mesmo que não são TDAHs, têm que lidar com esse problema, é fazer vista grossa pra bagunça, não tem outro jeito. Tem alguns momentos que a gente precisa sim parar, se organizar, respirar fundo, fazer aquela limpeza geral, organização geral na casa. Mas a bagunça é uma coisa que a gente tem que conviver. E se a gente for sofrer profundamente cada vez que a gente observar bagunça na nossa casa, vai ser um problema pro resto das nossas vidas. Somos TDAHs, somos desorganizados e quando não medicamentados ali, quando não em tratamento, esse é um problema constante na nossa vida. Então é necessário a gente aprender a conviver um pouquinho com isso. Claro, sempre tentando melhorar, mas não se culpando exacerbadamente. Por isso, a gente precisa tentar aliviar a culpa o máximo que a gente conseguir desse peso que é a bagunça na nossa vida. E quem disse que só de tragédia vive o TDAH? Tem uma parte muito boa dentro do TDAH, que é o nosso hiperfoco. O meu, particularmente, eu gosto muito. Eu tenho um hiperfoco muito grande em criação de crianças, em maternidade, em assuntos relacionados ao cérebro da criança, como criar, enfim, tudo isso que envolve esses assuntos do maternário e da educação, eu gosto muito. Então é um hiperfoco meu, tanto que, né, estamos aqui nesse canal por isso especificamente e para tentar ajudar um pouquinho as outras mães que estão por aí também com os conteúdos que eu fui adquirindo ao longo da minha maternidade. Então, os nossos hiperfocos, eles também podem ter relação com o nosso filho ou não e trazerem muitos benefícios para a nossa vida. Basta a gente aprender a gerenciar eles. Eu também tenho hiperfoco em série, hiperfoco em livro e eu preciso estar sempre controlando essas questões e me recompensando com esses hiperfocos quando eu consigo ter um dia produtivo, por exemplo, e isso funciona muito bem para mim. Espero que funcione muito bem para você aí. Mas os nossos hiperfocos, eles podem nos enaltecer bastante quando a gente sabe administrar eles. Outro ponto muito positivo de mães com TDAH é que a gente pensa muito fora da caixa, então a gente está sempre tendo ideias inovadoras com os nossos filhos, inventando brincadeiras diferentes. Aqui em casa, eu gosto muito dessa parte do meu TDAH, eu acho que isso enriquece muito a infância da Clara e eu consigo ver beleza nisso sim. O nosso pensamento acelerado, ele não traz só malefícios pra gente também. Nós conseguimos prever cenários diversos e tirar os nossos filhos de perigo muitas vezes, prevendo todos esses cenários que muitas vezes pode ser um pouco negativo, ficar pensando demais em muita coisa, mas nesse caso é bem positivo. A gente consegue manter as nossas crianças seguras, até mesmo de nós mesmos, não é mesmo? Porque mãe nunca pensou, meu Deus, imagina se eu esquecida do jeito que eu sou, não esqueço meu filho. Pois então, a gente tem esse outro lado também, em que a gente consegue prever muitos cenários negativos e acabar lidando com situações ali, prevendo e antecipando essas questões de acontecerem. E para finalizar, eu gostaria de dizer que você não é preguiçosa, que você não é menos mãe, o seu cérebro ele funciona de forma diferente. Você pode e é capaz sim de criar uma criança com a consciência que você tem e sendo quem você é. Olhe com mais amor e mais cuidado para você mesma, se priorize em alguns momentos e tente ser melhor por você mesma, que você vai ver que você consegue ser melhor para os seus filhos dessa forma. Dessa forma, você também ensina a eles o que é autocuidado, autocompaixão. E lembre que você não tá sozinha. Cada uma vai enfrentar uma jornada diferente, mas lembre que com autocuidado você consegue ser sim uma mãe completa. Eu espero que esse vídeo tenha impactado vocês de alguma forma positiva, que algumas das coisas que eu trouxe aqui tenha feito você se sentir um pouquinho melhor dentro da sua maternidade. E deixa aqui embaixo o seu like. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. E até a próxima!